Olá pessoal, tudo bem? Professor André Valente e o assunto de hoje é a redação. Você está aí tentando adivinhar qual vai ser o tema da próxima redação do vestibular, do Enem, porque você quer treinar esse tema e quem sabe você treinou esse tema, você já tem um texto na cabeça e aí chega na hora da prova, você olha o tema e diz: olha, foi o tema que eu escrevi, que eu treinei, ótimo, eu já tenho esse tema na minha cabeça. É assim que funciona, não é? Pois é. Vamos conversar sobre isso? Roda a vinheta. Então, galera, uma coisa aqui que é importante, tá? Ao invés de você ficar se preocupando, com o tema da redação, ficar se preocupando aí em tentar adivinhar esse tema, tá? Que tal se você treinar a leitura dos textos motivadores? Caso o tema que cai na prova seja um tema que você não conhece, que você não domina, você nunca escreveu sobre ele, você nunca conversou, você nunca parou para pensar sobre isso, ao ler a proposta de redação, ela pode te ajudar. Mas para isso você precisa fazer uma leitura interpretativa, uma leitura crítica da proposta, Ou seja, você precisa tentar entender o que a banca que organizou essa prova tem a dizer sobre esse tema, tá? Não significa que você precisa concordar com a banca, tudo bem? Uma coisa aqui que é importante de deixar claro é o seguinte: a correção da prova não leva em consideração qual é o ponto de vista que você adota na sua redação, tá? Desde que esse ponto de vista siga os parâmetros da prova. Então, por exemplo, no caso da prova do Enem, existe uma questão lá, um dos critérios de correção, que é a última competência da redação, fala sobre o respeito aos direitos humanos. Então, se você se expressar de maneira a desrespeitar qualquer direito, considerado como direito humano, você vai perder essa competência e vai perder 200 pontos na prova, o que é bastante ruim, Fora isso, a posição que você assume, a sua visão política, se você é religioso ou ateu, se você acredita ou desacredita do que a maioria das pessoas acreditam ou desacreditam, enfim, nada disso é importante para a correção da prova. Por que eu não preciso ficar me preocupando em tentar adivinhar o tema da redação? Porque olha só, vamos lembrar do tema da redação na prova de 2017, que foi sobre a formação educacional dos surdos no Brasil, Então as pessoas tinham que escrever sobre isso e pegou muita gente de surpresa, Porque afinal de contas tinha gente que nunca tinha parado para pensar sobre isso. Dá para dizer assim: ah não, eu não conhecia o tema, então não consegui escrever nada, não consegui fazer nada. Não dá para fazer isso, tá, gente? Por quê? Porque a proposta de redação, o que a gente chama de proposta, tá? Proposta de redação não é só aquela frase que traz o tema da redação. Aquela frase ela é apenas o ponto de partida da questão, tá? A proposta é composta pela frase tema e pela coletânea de textos, O que eu estou chamando de coletânea, que é aquele conjunto de textos motivadores que compõem a prova. Se você ler com atenção essa coletânea, você não vai ter dificuldade de organizar os seus pensamentos. Então, é importante fazer a leitura crítica dessa coletânea. Agora, um ponto fundamental, atenção para isso, tá? Não copie nenhum item da coletânea. Nossa, André, mas e agora? O que eu faço? E eu não posso copiar dados, informações, meu professor falou, minha professora disse que eu posso e tal. Calma, o que eu quis dizer? Para você não formular o seu texto, os seus enunciados, as suas frases, os seus parágrafos, copiando trechos da coletânea, tá? Dados, informações que estão em tabelas, que estão em gráficos ou que estão até mesmo em textos verbais, você pode utilizar, tá? E você pode inclusive mencionar na sua redação os textos que estão na coletânea, Então, o que você faz? Você não vai dizer o seguinte: de acordo com o texto 1, de acordo com o texto 2, de acordo com o texto 3, de acordo com esta prova, tá? Nesta redação
não faça nenhuma dessas citações, tá? Não cite a situação de prova. Não cite, né, texto 1, texto 2, redação, prova, coletânea, nada disso. Tá? Se você tiver que citar algum texto que está na coletânea, cite o texto ou pelo nome do autor, ou pela fonte da onde ele veio. Então, se for um texto jornalístico, em matéria, no jornal tal, né? Segundo fulano de tal, né? O nome da pessoa que é autora do texto. Tá? Então, isso você pode fazer. Tá? Ou o título do texto, se ele for um documento, né? Por exemplo, esses levantamentos que são feitos por algumas instituições, como o IBGE, ou com institutos de pesquisa, como o INSP, né? Enfim, tá? Então, assim, isso você pode fazer também, tá? Você pode utilizar esses nomes. Então, de acordo com o Atlas da Violência 2018, né, que geralmente é lá o nome do documento, ou conforme o Estatuto do Idoso, você também pode utilizar dessa forma, tá? E aí mas você não pode copiar trechos. O máximo que você pode no caso de artigos de lei, né, de estatutos, né, que trazem normas, né, que às vezes aparece ali na prova, Código Civil, Código de Ética de alguma profissão, artigos da Constituição, do Código Penal, etc. Tá? Você pode mencionar e pode utilizar o trecho, porque isso é um bem público, é uma fonte de referência e a gente pode utilizar. Agora, o que você não pode é formular o pensamento do jeito que está na coletânea. Isso você não pode, o pensamento tem que ser seu. A marca de autoria é sua, né? O seu texto tem que estar escrito ali. Esse é um ponto principal. E sobre os textos da coletânea, o que você precisa observar? Não é só o que eles dizem, mas como eles dizem, tá? Observar duas coisas. Qual é o aspecto desse tema que está sendo abordado? Né? Por quê? Porque um mesmo tema, ele pode ser abordado pela visão de várias áreas de conhecimento, vários setores da sociedade, né? Então eu posso ter um texto que traz uma visão mais histórica, né? Então ele vai fazer um levantamento histórico, né, de um certo período de tempo, né? Muitas vezes vai falar da origem do problema em questão, tá? Então ele traz uma abordagem mais histórica. Tá? Um outro texto, de repente, vai fazer uma abordagem mais sociológica, já vai discutir como esse assunto se reflete na estrutura da sociedade. Tá? Então aí você já leva em consideração outra questão, né? Já é outro aspecto do assunto. Alguns textos vão trazer aspectos científicos, seja das ciências como a gente conhece, né? De modo geral aí, pesquisas científicas na área da medicina, na área de outras ciências, sejam das ciências sociais, ciências humanas, vão trazer um aspecto mais científico. Então já é outra abordagem. Muitas vezes eles vão colocar textos jornalísticos. Então textos jornalísticos eles refletem o que? Eles vão refletir a visão da sociedade, né, de uma parte da sociedade que aquele jornal está representando ali, está dando voz. Né? Então já vai trazer uma visão mais do senso comum, da opinião das pessoas, do cotidiano, que também pode ser utilizado aí no seu texto. Alguns textos vão trazer dados precisos, vão trazer gráficos, vão trazer tabelas. Muitas vezes o texto será um gráfico, será uma tabela com informações sobre aquela questão. Enfim, você vai ter alguns dados aí bem objetivos, né? Então aí você já está olhando por uma perspectiva mais numérica. Um outro olhar pode ser o olhar baseado na economia, na produção, na distribuição, na questão da desigualdade socioeconômica, né? Então esse já é um outro olhar. Um outro olhar também pode ser o olhar filosófico, né? Uma reflexão mais filosófica sobre o porquê disso, o significado real desse problema, a essência, a origem, né, como isso atinge os nossos pensamentos, as nossas ideias. Então é importante que você leia a coletânea com esse olhar, né? Procure observar, você vai perceber que em geral, se tiver ali 3, 4 textos, que costuma ser mais ou menos isso nas provas, você vai perceber que eles não vão abordar o tema da mesma forma, né? Nós vamos ter 3, 4 textos, cada um abordando um aspecto diferente. Isso mostra o quê? Mostra que a banca está analisando esse assunto a partir de uma determinada visão, e está formando ali um discurso, né? Na verdade, essa coletânea ela é um discurso sobre esse assunto,
tá? Dificilmente você vai ver, por exemplo, textos que tragam muito um caráter pessoal, individual. Então, por exemplo, as crenças religiosas, a não ser que elas sejam assunto do tema da redação, mas as crenças religiosas como base para pensar outros assuntos, questões sociais, questões políticas. Então vou pegar temas polêmicos, por exemplo, aborto, né, é um tema que toca aí na questão religiosa, né? Se o tema por acaso for o aborto, você não vai ver, não vai encontrar, a não ser que eles queiram realmente provocar essa discussão, né, de como uma visão religiosa vê a questão do aborto e como uma outra visão, né, que não é religiosa, vê também a questão do aborto. Então, o que você precisa fazer é dar uma olhada na coletânea, identificar qual é o aspecto temático que está sendo abordado ali naquele texto, tá? E aí você vai começar a formular o seu texto, né? Começar a formular o seu pensamento. Outra coisa importante é, enquanto você lê a coletânea, você vai anotando, vai destacando, né, trechos, palavras-chave, ideias que vão surgindo na sua cabeça. O seu texto ele vai nascendo ali, já vai anotando ideias. Se formar algumas frases também, já anota no seu rascunho, né? O seu texto ele vai se construindo aos poucos, tá? Procura observar então isso, procura olhar como o texto, a coletânea pode te ajudar a escrever um bom texto. Tá bom, pessoal? Então era isso por hoje. Continuem treinando, continuem escrevendo. Lembre-se, a melhor forma de aprender a escrever uma boa redação é escrevendo. Ninguém aprende a andar de bicicleta assistindo videoaulas sobre andar de bicicleta. Embora as videoaulas possam trazer informações interessantes sobre como andar de bicicleta. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, comente esse vídeo, dê suas opiniões, suas sugestões, faça perguntas. Estamos aqui para responder as suas perguntas, estamos aqui para te ajudar. E divulga o nosso canal aí para que mais gente possa ter acesso aí a esse conhecimento que a gente está trazendo aqui com muito gosto, com muito prazer, tá bom? Assina aí a sinetinha para você receber as notificações também e até o próximo vídeo. Um grande abraço.